Nem pense duas vezes, economia de verdade é só aqui no Mix Mateus. Vem! Arroz Minutinho, 1 kg, 5,39. Flocão de milho Novo Milho, 500 gramas, 1,59. Biscoito recheado Paraty Bom de Bola, 110 gramas, 1,25. E mais água sanitária Clorito, 1 litro, 1,19. Shampoo mais condicionador Seda Ceramidas, 425 ml, 8,99. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Com o trabalho do governo, o Porto de Cabedelo agora recebe grandes navios. E a Ponte do Futuro vai ligar Cabedelo, Lucena e Santa Rita. É o nosso melhor momento na infraestrutura. O Arco Metropolitano de Campina foi concluído e o da capital está em andamento junto com 3 viadutos. É o nosso melhor momento na mobilidade. Aqui, o trabalho nos dá orgulho de dizer: viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada! Olá, muito boa noite. O seu Farol Político já está no ar aqui pela tela da sua TV Sol e é logo no início do programa que eu agradeço pelo carinho da sua audiência, a você que está nos nossos canais de TV por assinatura. Os nossos números de canais estão aparecendo aqui na parte de baixo da sua tela para você acompanhar o nosso programa aqui em Patos, na região, parte da Paraíba e também parte do Nordeste através da Brisa TV. Além disso, deixa eu abraçar você que está nas redes sociais e aproveitar e pedir para você deixar aí o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que vamos discutir daqui a pouco e a sua pergunta para o nosso convidado desta edição. O Farol Político está sendo retransmitido pelas redes sociais, o canal do YouTube da TV Sol e a página da TV Sol lá no Facebook. Tem também o nosso perfil no Instagram, @TVSolPatos. Muito bem, nós temos um convidado inédito aqui no nosso programa. Estou falando de Emanuel Scarião, presidente municipal da UP, Unidade Popular, um partido recém-criado ainda no Brasil, e a gente vai entender um pouquinho como é que funciona e principalmente como essa legenda tem se preparado para as eleições deste ano aqui na nossa capital do sertão. Emanuel, boa noite, seja bem-vindo ao programa e à casa. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que compõem a TV Sol. Uma satisfação estar inaugurando a minha presença aqui nessa TV e à disposição para o bate-papo que você conduzir aqui sobre a política local, sobre a unidade popular, sobre o que mais foi interessante.
Muito bem, vamos lá falar do Unidade Popular. Primeiro começa pelo nome, que já é diferente dos demais, né? O que o P tem a mais de diferente das outras legendas, Emanuel? É interessante a sua pergunta. Eu acho que eu não havia sido ainda abordado sobre a nomenclatura do partido. E esse nome, de fato, eu me lembro ainda do debate no Brasil inteiro acerca do nome do partido. Eu votei, inclusive. E esse nome remete muito à realidade do partido, à sua própria essência enquanto partido político, enquanto a sua caminhada, né, na sua jornada de existência, que, como disse você, é uma jornada breve, mas ela é breve, Jeverton, sobretudo do ponto de vista formal legal. O partido existe desde dezembro de 2019, então é muito recente de fato. Mas um partido ele não é criado num estalar de dedos e num piscar de olhos, isso é bem verdade também. E me permita-me só citar brevemente, o ex-presidente da República, por exemplo, tentou criar um partido político e não conseguiu, né, para a gente ter noção da dificuldade que é. E por que a Unidade Popular, esse partido político, foi criado e como? Esse partido foi criado à base de muita abnegação, de muita militância política. Alguns movimentos populares que existem hoje no Brasil, eu vou citá-los para você: o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o movimento que luta por moradia, o MLC, que é o movimento de luta de classes, a UJR, que Patos conhece muito bem, União da Juventude Rebelião, o movimento de mulheres Olga Benário. Então, esses 4 principais movimentos, que eles já têm uma militância bem mais longa do que a existência da Unidade Popular, foram, na verdade, os responsáveis, repito, à base de muita militância Brasil afora, pela construção desse partido Unidade Popular. E um dos requisitos para a construção, talvez o mais difícil, é exatamente a coleta de apoiamentos de cidadãos, pessoas do povo, né, que atestam a sua concordância com a criação do partido, e nós conseguimos coletar mais de 1 milhão de assinaturas no Brasil. Então, assim, foi uma coleta extraordinária, algumas invalidadas por erro, por questão de forma, mas a grande maioria nós passamos com uma certa margem da quantidade necessária para a criação do partido e nós existimos. Por isso que esse partido ele tem uma caminhada tão firme, tão coerente com o que nós falamos, com o seu programa partidário, com o que nós defendemos. Porque ele é um partido formal como qualquer outro que existe hoje, mas ele tem uma história de militância no Brasil. Todos os membros, todos os componentes desses 4 movimentos sociais que eu citei são, nesse sentido, filiados a esse partido Unidade Popular. Mano, e como foi que a legenda, ou o movimento, né, que é antes da legenda, chegou até a cidade de Patos e você chegou a esse movimento? Ótima pergunta. Eu quero registrar aqui, para a honra da nossa cidade e para a nossa também, que um companheiro de Patos, muito conhecido, colega de vocês, chamado Josivan Antero, ele é histórico na existência desses movimentos. Porque a militância política de Josivan começou em 1992, ainda, acho que no Grêmio Estudantil do CEPA, do Monsenhor Manuel Vieira hoje. Eu não era nem nascido, viu? Pois é, eu estava engatinhando nessa época. E, na verdade, o Josivan, pouco tempo depois dessa militância estudantil, conheceu a UJR, que é um movimento histórico. Eu acho que a UJR teve início no Brasil em 1995. União da Juventude Rebelião, que é isso? Jovens do Brasil inteiro que lutam por melhoria da qualidade do ensino, seja fundamental, seja médio, seja superior. Movimento específico destinado à juventude brasileira, juventude estudantil. E Josivan, ele vem dessas fileiras da UJR, e, portanto, como eu disse, a UJR é um dos movimentos que construíram o Partido Unidade Popular, e Josivan, naturalmente, foi um dos construtores, deu uma contribuição extraordinária para a construção desse partido, e é um militante histórico do partido. Inclusive, ele foi premiado pelo partido algumas vezes e pelos movimentos por ser o maior vendedor de jornal do partido no Brasil. Então, pode observar que ele anda muito na cidade vendendo jornal, aquele jornal que é o jornal A Verdade. E é essa a história de vinculação da UP Patos com a Unidade Popular no Brasil e, portanto, também com esses movimentos sociais, por meio de Josivan, que é originário da UJR. E você chega na legenda através também de Josivan? Eu chego na legenda já militando bem antes da existência da legenda, né? Eu conheci essa militância política também por meio de Josivan Antero. Na época, já tive acesso ao JR, participei daquele programa de rádio
Juventude Rebelião, Namorada do Sol. O Josvan apresentava, que foi um programa fruto já dessa juventude, né, desse movimento social. E eu conheci já naquele momento. Não me engajei, né, questão de estudo e tal. Eu me lembro até, só uma curiosidade, Jefferson, que o Josvan me convidava muito, o partido me convidava. Na época, eu digo partido, os movimentos como um todo. E eu preciso passar no concurso público, eu preciso estudar, tem calma, eu vou um dia, aquela coisa, né? E, interessante, em 2009 eu consegui o meu primeiro emprego, né? Passei no concurso e naquele momento, naquele ano, eu ingressei para a militância política. Né? Então, assim, desde lá, desde 2009 que a gente tem relação política, eu, Josivan, e também a militância como um todo. Hoje cresceu bastante, a militância está muito grande, tanto os movimentos como também o Partido Unidade Popular. E quando surgiu em 2019, eu já era do movimento. Então, também contribuí com a construção do partido e estou hoje, em Patos, falando pelo partido, né? Como você bem colocou, como presidente municipal hoje. Oi, Manuel, em relação às bandeiras, aquilo que o partido defende, né? A ideologia, o que é que o P se define, prega e defende? Muito boa a pergunta. Veja só, Jefferson, eu vou tentar fazer uma construção para responder a essa pergunta. Ele é um partido, a Unidade Popular é um partido que se propõe a representar, sobretudo, as pessoas que mais precisam na sociedade. Né? Nós consideramos que esse é um partido que funciona como um instrumento de emancipação popular. Nós entendemos que há uma profunda desigualdade social na nossa realidade, não só do Brasil, do mundo, né? Mas falando propriamente do Brasil, por questões históricas, o Brasil é um país profundamente desigual. E nós consideramos que a política, né, é também um instrumento, um espaço que não tem dono. E, portanto, é um espaço que deve ser acessado, a política deve ser praticada por todos e todas da sociedade. Porque é a política, de fato, quem administra, quem dirige os rumos da sociedade, quem conduz a jornada humana aqui na Terra, né? Porque a política é a decisão, é a articulação, é o exercício de poder. E nós consideramos que, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, a política, esse instrumento, ele deve ser exercido pelo máximo de pessoas possível. Então, a verdadeira democracia deve ocorrer dessa forma. Né? E a Unidade Popular é um partido que o seu programa político registrado no TSE, ele explica muito disso, né? Tendo em vista a ousadia desse programa, eu posso falar brevemente sobre ele daqui a pouco. Ele é um programa que ele é muito ousado porque propõe transformações estruturantes, profundas na sociedade, né? De modo a possibilitar uma sociedade mais igualitária. Então, ele é um partido intimamente ligado com as causas sociais dos povos, principalmente dos povos pobres, que mais precisam dessa emancipação, dessa mensagem, mas não apenas de representantes, mas que precisam de um partido para dizer: esse é o meu partido. Eu vou ajudar na construção dessa transformação que é necessária para uma revolução social, para uma transformação profunda na sociedade, de modo que o nosso habitat comum ele seja um habitat mais harmonioso, igualitário, tolerante e com a presença de diversos valores que, sem dúvidas, trariam dignidade humana para as pessoas. Então, o Partido Unidade Popular ele se propõe a isso e o programa dele é muito contundente nesse sentido, a fazer diversas propostas, como, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, né? A democratização dos meios de comunicação. As pessoas precisam ter esse espaço que eu estou tendo aqui, por exemplo. Vamos estudar de que forma isso pode ocorrer, né? Maior distribuição de renda, aumento do salário mínimo no país, porque institutos técnicos responsáveis dizem que o salário deve ser X para uma existência digna de uma família, mas na realidade o salário é X menos 10, bem inferior a isso. Então, entre outras propostas, né, são 25 pontos muito importantes, que são o programa do partido, e o partido deve agir cotidianamente totalmente vinculado a esses programas, a esse programa, a esses pontos que eu citei. O partido não pode se dissociar disso sob pena de incorrer em incoerência política, né? E nós queremos ser o mais coerentes possível. Eu digo que isso foi o que nos atraiu, Jefferson, para a política, né? Claro que todos nós falhamos, somos humanos, mas eu acho que a busca deve ser por uma coerência cada vez maior. E daqui a pouco eu penso que você vai entrar nesse tema, e é isso talvez que, apesar da pouca existência da UP,
faça com que nós não tenhamos ainda chegado no mandato eletivo, né? Porque se a gente não tivesse essa linha de coerência, talvez nós já tivéssemos estrategicamente maior poder de fogo nas eleições para chegar a um mandato, né? Mas a gente vai chegar. Eu não tenho dúvidas se o nosso trabalho continuar, mas que seja um trabalho coerente, afinado com o programa que a gente defende enquanto um programa partidário para transformar a sociedade. Emanuel, o P, por enquanto, eu fico na dúvida, né, se a gente chama UP ou AUP, porque unidade fica feminino, mas a gente fala do partido que é masculino, né? Eu acho que tanto faz, porque o UP é o partido. O partido. E a UP é a Unidade Popular, então pode ser. Acho que pode. Pronto. Então vamos misturar aqui. Emanuel, então o UP, primeira eleição que disputou foi a de 2020, né? Esse partido de 2019 disputou a de 2020, até então primeira, não é a única, porque teve ainda a eleição agora recente, né, para governo do estado e deputado também. Como é que você avalia o resultado dessas eleições, o saldo que a UP culminou dessas duas eleições já disputadas? Olha, Jefferson, do nosso ponto de vista, o saldo foi muito satisfatório, foi muito favorável. Porque nós extraímos de um processo eleitoral como esse não apenas os votos que são depositados na urna, né? Não apenas aquele resultado numérico, mas extraímos, sobretudo, a nossa condição durante aquele processo de intervenção política. Nós tivemos espaço para intervenção política minorado, diminuído com relação a outros partidos grandes, mas tivemos. Podemos dialogar abertamente com as pessoas. Então, quando a gente pode fazer política assim abertamente, o processo eleitoral ele vale a pena. Melhor seria, claro, se a gente tivesse eleito, né, mandatários, eleito pessoas do nosso partido para as eleições. Mas eu considero que nós tivemos, sim, um processo proveitoso, frutífero, porque nós, onde participamos primeiro, sem abrir mão dos princípios que eu acabei de colocar, sem abrir mão do programa partidário da UP. Segundo, tivemos, como eu disse, a possibilidade de fazer as intervenções políticas que nós entendemos pertinentes, fazer com que as pessoas nos escutem nossas ideias, reflitam sobre nossas ideias e também permitiu-nos convidar as pessoas para que fizessem parte desse grande movimento, desse grande instrumento, viessem compor conosco esse partido que nós dizemos cotidianamente que é um partido aberto ao povo. Ele não é um partido com amarras. Primeiro porque ele esqueci de dizer, quando eu falei sobre a Constituição, um partido totalmente isento do ponto de vista da sua construção material. Nós dizemos com muito orgulho que nós não temos grandes empresários desse país. O poder econômico, de fato, que manda, ele não financiou a construção da UP. Isso credibiliza, dá um critério de independência ao partido. Nós não temos nenhum cacique político no Brasil. Quando eu falo em cacique político, eu estou me referindo a grandes, na verdade, oligarcas da política que apoiou o surgimento desse partido. Então nós tivemos uma campanha muito independente, né? E até onde nós tivemos aliança, porque, por exemplo, para o governo do estado, nós compomos como vice da chapa com a professora Adjane do PSOL. O vice da chapa para o governo do estado foi o companheiro Jardel, que era de Campina Grande, morava lá, está agora em Alagoas, fazendo militância política e resolvendo também sua vida pessoal e profissional por lá. Então foi, sem dúvida nenhuma, muito frutífera. E decorrência das eleições últimas, que foram nacionais, para a presidência também, nós tivemos a candidatura de um presidente da República, né, o Leonardo Péricles, lá de Minas Gerais, foi candidato à presidência. E assim, Léo cresceu absurdamente, apareceu demais, apesar de não ter ido aos debates, mas fez uma jornada de visitas pelos estados do Brasil, né? E, portanto, foi isso. A UP cresceu sobremaneira com esse processo eleitoral de 2022. Então, sem dúvida, Jefferson, apesar de não eleger ninguém ainda, foi um processo muito frutífero para a Unidade Popular. Indo agora um pouquinho para a prática, digo, para a vida real, né? Será que o UP vai encontrar dificuldade, por exemplo, para superar a cláusula de barreira? Muitos partidos criados já há mais tempo, mas que são partidos pequenos, não conseguiram e não estão conseguindo, né? Tem uma estratégia a nível nacional que já passaram para vocês, a nível estadual, a nível municipal, para superar isso nas próximas eleições, conseguir eleger pessoas?
Veja, Jefferson, a estratégia eleitoral para uma campanha, para um processo eleitoral, ela é imprescindível. E nós temos essa consciência. No entanto, a estratégia eleitoral que nós usamos na UP, ela não dissocia da nossa essência política, do nosso conteúdo político. Então, para superar a cláusula de barreira, para numericamente elegermos pessoas, nós temos a consciência de que o partido precisa crescer. É isso. Porque o nosso partido crescendo, e se ele crescer, ele já está crescendo e vai crescer mais, e ele crescendo, né, cresce também, aumenta também a possibilidade de sucesso eleitoral dos filiados e filiadas da Unidade Popular. Porque ele cresce com qualidade. Nós sabemos disso. Pode ser um pouco mais lento, mais rápido em outros momentos, mas o crescimento do Partido Unidade Popular, falo agora quantitativamente, ele significa também um crescimento qualitativo, porque a qualidade acompanha esse crescimento. Qual a melhor estratégia? Nós estamos tentando fazer esse impacto. A gente está fazendo esse impacto. Investimento interno no partido. Atividades de rua para o partido fique mais visível. Busca individual por pessoas, tentativa de filiação de pessoas. Então, filiar mais pessoas para o partido. Nós estamos convidando pessoas para conhecer o Partido Unidade Popular. Ontem nós tivemos reunião, tivemos convidado na reunião de ontem, né, para conhecer as nossas ideias, como é que a gente funciona politicamente. E eu acho que esse processo tem que ser acelerado. Porque, veja, muitas especulações acontecem quando chega o processo eleitoral. E aí, vão somar, como é que vai fazer? Fulano vai sair da UP e filiar do partido porque a chance de eleição é maior e tal. Então, é natural do processo eleitoral. A gente sabe que isso é parte de todo o processo, né? Mas a UP tem uma dinâmica política de caminhada própria e essa dinâmica vai ser seguida, Jefferson, sob pena de a gente abrir mão exatamente do que eu falei, dessa linha de coerência que é o que nós temos de mais caro na Unidade Popular. Então é isso. Qual a melhor estratégia para a UP eleger pessoas nas eleições? Investimento pesado, maciço, com muita energia no crescimento do próprio partido. A gente é muito convicto disso. Aí não precisa ter dinheiro para esse investimento? Bem, precisa. Precisa porque a gente vive num mundo capitalista, num mundo onde, na verdade, o dinheiro compra quase tudo. Ainda bem que não tudo, Jefferson, mas compra quase tudo. E nós, para nossa sorte, ainda temos direito a um pequeníssimo, mas temos fundo eleitoral. O que nós não temos é fundo partidário, que quase todos os partidos existentes têm. Nós temos 33 partidos no Brasil. Somos o único, penso, que não tem fundo partidário por não ter representação no Congresso, por não atingir alguns critérios ainda. Mas, no processo eleitoral, nós somos mitigados do ponto de vista de debates. O Leonardo Pérez para presidente não foi nenhum debate porque não foi convidado. Mas nós temos sim uma parcela de 0,0 alguma coisa por cento do orçamento eleitoral, né, do fundo eleitoral que é destinado para campanhas, e conseguimos sim, é o suficiente para a gente, porque nós fazemos política racionalmente e com um modus operandi muito honesto, modesta parte, assim, sabe, Jefferson? O dinheiro que nós precisamos para uma campanha eleitoral é o dinheiro necessário para a gente se locomover, comprar material de campanha visual, porventura pagar alguma mão de obra, contratada se houver necessidade e onde houver, né, de modo totalmente, enfim, comprovado, e é assim que funciona. Então é suficiente. Nós precisamos de pouco para uma campanha eleitoral. Nós precisamos mais, seria melhor se a gente tivesse um fundo partidário, porque aí estruturava o partido, questão de deslocamento, né, questão de profissionais do partido, de viagem, seria muito importante. Mas a gente está na luta para isso. Não, mais de 30 partidos no Brasil, não é partido demais? É muito partido. É o nosso sistema, né, ele funciona dessa forma. Eu confesso a você que nós não temos aprofundado na UP um debate sobre uma limitação a isso, ou a necessidade de redução do número de partidos. Eu acho que num país extremamente desigual como o nosso, e de um acesso, na minha ótica, de um acesso mitigado à política, aos meios de comunicação, mitigado para o povo, né, para o povão. E aí a profunda desigualdade social explica isso. Eu acho que num país como esse, onde há muita necessidade de representação das minorias,
dos marginalizados, dos miseráveis, eu acho que a liberdade política tem que imperar, sabe, Jefferson? Então, talvez ainda seja necessário que nós tenhamos essa liberdade de construção de partidos. Contudo, nós sabemos que os critérios são bastante exigentes, são critérios rígidos, difíceis. Não é fácil construir um partido político no Brasil, pelo menos com as regras que nós enfrentamos recentemente, porque a regra mudou no meio do caminho, a gente estava coletando apoiamento no Brasil, e aí de repente, acho que em 2016, houve uma mudança na regra, e aí a gente teve que começar do zero, mas os movimentos entenderam que era irreversível essa necessidade desse partido com esse perfil, e nós criamos. Portanto, eu acho que ainda é importante que nós tenhamos essa liberdade política para amadurecer muito mais essa democracia que a gente tem hoje no nosso país. Bem, socialismo, inclusive se destaca o nome completo do partido, né? Unidade Popular pelo Socialismo. Pelo Socialismo. Perfeito. O UP, acima de tudo, defende essa questão do socialismo, por estar junto com a minoria, as pessoas mais pobres. Certeza, não tenho dúvida disso. É unidade popular pelo socialismo, né? E pelo socialismo, eu acho que esse breve contexto que nós expomos aqui, né, que nós abordamos aqui, Jefferson, já explica um pouco disso, né? Qual a ideia de socialismo, né? Por que socialismo? Ora, veja, a humanidade, ela dispõe de bens suficientes, ou melhor, mais do que suficientes, para uma existência digna a todas as pessoas que habitam o nosso planeta. Porque nós temos pessoas, por exemplo, sem sequer a dignidade de um teto para morar, sem sequer a dignidade de uma refeição digna, sem as condições mínimas para uma vida minimamente digna, né? Como, por exemplo, alimento, moradia, saneamento básico, educação, lazer, cultura, descanso, trabalho. Então, veja, é uma sociedade profundamente desigual, né? E eu acho que a ideia de socialismo traz isso, sabe? Traz essa questão de um controle maior por parte do povo, claro que com a existência também de um Estado, mas que o Estado ele não seja um Estado apropriado pelo poder econômico como é hoje. Nós temos a leitura particular, enquanto partido, de que o nosso Estado ele é apropriado pelo poder econômico. Ele funciona como, tem até expressões de alguns autores, de alguns teóricos, como um verdadeiro balcão de negócios do capitalismo, do poder econômico, da liberdade ilimitada da economia, enfim, da liberdade ilimitada da acumulação de riqueza. O Estado é um balcão de negócio. Mas a gente encontra, sim, lógica quando a gente reflete sobre isso. Por exemplo, a composição do nosso Congresso Nacional. Quem é que, por exemplo, financia aquelas vultosas campanhas de deputados federais e senadores, para além do fundo eleitoral que nós citamos? São pessoas que compõem o poder econômico do país. Até tão pouco tempo, inclusive, legalizado até empresas, né? A fazer essa doações, contribuição. Exatamente. Acho que houve um avanço nesse sentido para minimizar a extraordinária intervenção econômica no processo eleitoral que desigualava, né, o processo, na verdade, corrompia aquela balança, né, que deveria existir no processo eleitoral. Então, numa conjuntura como essa, de capitalismo selvagem mesmo, onde o dinheiro compra quase tudo, né? Por que o dinheiro não compra também um processo eleitoral? Ele compra sim um processo eleitoral. Porque quando a maioria daqueles parlamentares, eles são financiados, e o financiamento privado pode ocorrer, como você disse, individualmente agora. Quando eles são financiados, eles não são financiados à toa, eles devem prestar conta desse financiamento. Seja por meio de uma atuação política, por meio de pautas de interesse daqueles que o financiaram, seja por meio da devolução de recursos, enfim. Então, há uma verdadeira corrupção e o dinheiro ele é o responsável por essa corrupção. A corrupção é de caráter humana. Mas a gente vive numa sociedade, Jefferson, onde o dinheiro significa qualidade de vida, significa conforto, significa possibilidade de locomoção, significa quase tudo de bom na sociedade. O acesso a quase tudo de bom, seja bens, seja serviços, ele se dá por meio do dinheiro. Então, a sociedade ela é impulsionada a viver cotidianamente em busca de dinheiro.
Não é de qualidade de vida, é de dinheiro, porque muita gente perde a qualidade de vida e a saúde em busca do dinheiro. Então, tá errado. A gente entende que é socialismo mesmo a necessidade. Oi, Manuel, mas o Brasil não é um país socialista em termos de governo? Já foi há algum período? Nunca foi. O Brasil nunca foi. O Brasil está muito, mas muito longe de ser socialista. E se você me pergunta isso sem razão, por na história recente do Brasil, bem recente mesmo, pós regime militar para cá, ou ditadura militar para cá, nós só tivemos, teoricamente, um governo de direita, Jair Bolsonaro. E os outros que vieram antes de Jair Bolsonaro? Não se enquadrava no socialismo? Veja, nós temos uma política exercida no Brasil, e aí para fazer o recorte que você fez, né? Pós-ditadura, redemocratização para cá, vamos fazer esse recorte. Nós temos o funcionamento de uma política no Brasil, nós temos uma engrenagem funcionando, que ela funciona da mesma forma, independentemente de quem esteve no poder. Né? Porque, vamos lá, Fernando Henrique Cardoso foi de direita, Lula foi de esquerda, Dilma de esquerda, Temer talvez de centro, Bolsonaro de direita. Mas me diga qual a mudança estrutural que houve na política brasileira, na gestão brasileira, na qualidade de vida das pessoas. Eu estou falando de mudanças reais, de fato. Eu não considero que deixou de haver capitalismo no pós-governo militar no Brasil. O modelo de acumulação de riquezas, de existir a propriedade privada dos meios de produção, para usar uma expressão marxista, né? A propriedade privada de tudo que produz, estar nas mãos de poucas pessoas, é o sistema capitalista em vigor. Né? Então, algum governo foi capaz de desafiar isso ou ele se adaptou a isso? Em alguns momentos, concedendo um pouquinho a mais para as classes menos favorecidas, em outros momentos, mais para o empresariado. Mas qual mudanças, qual rompimento de paradigma houve nessa conjuntura? Não houve. Então, o socialismo andou muito distante disso. E aí, nós temos um presidente hoje, que é um presidente de centro-esquerda, que eu acho que o Lula é mais de centro mesmo, né? Você acha que Lula é centro? Eu sim, eu posso inclusive justificar. Eu penso que Lula é centro, a despeito de alguns discursos, ele é centro pelo que ele pratica de fato na política, Jefferson. Porque eu posso muito bem assim, fazer uma tônica, uma retórica política de extrema esquerda e tal, né? Mas quando tiver a oportunidade de gerir um país como o tamanho do Brasil, me adaptar, mas muito tranquilamente, suavemente àquela conjuntura. Então, Lula ele tem ainda mais condições e capacidade de se adaptar ao funcionamento dessa engrenagem política brasileira do que qualquer outro que governou pós-ditadura. Né? E como é que você se adapta a essa engrenagem? Que eu falei que é extremamente desigual, é muito viciada, é muito corrupta. Né? Você tem que... Eu não estou dizendo, Lula é um corrupto. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Lula se adapta muito bem à política que funciona no Brasil, que é uma política fadada ao insucesso. Porque o povo vive na miserabilidade no nosso país. O problema não é de governo. E aí o socialismo, mais uma vez, eu trago para você, já que você fez a provocação. Né? Então, veja, agora o que Lula teve, e nós precisamos aqui, enquanto político, né? Enquanto político dizer, foi uma sensibilidade social maior, é verdade. Nos 2 primeiros mandatos de Lula, houve uma sensibilidade prática do ponto de vista da distribuição de renda, de alguns programas sociais que diminuíram, atenuaram a miserabilidade do nosso país, que era extrema. Bolsa Família, os programas para escolas, expansão do ensino no Brasil, SAMU, SUS, fortalecimento do SUS, destinação de muito dinheiro para os municípios. Então teve essa questão que atenuou, diminuiu o sofrimento do nosso povo, mas a espinha dorsal da desigualdade social, ela manteve-se no Brasil e mantém-se até hoje. Então, nós não tivemos socialismo no Brasil, estamos muito distantes disso, né? E acho que os governos que aí estiveram até hoje, inclusive, eles se adaptam muito bem a essa engrenagem que é muito nociva ao nosso povo. Falei a questão de pós-ditadura a gente só ter Jair Bolsonaro, porque eu particularmente não considero, por exemplo, Fernando Henrique como direita. Até hoje eu não consigo o PSDB como de direita. Talvez, se a gente quisesse ceder muito aqui, vou fazer igual você, ceder um pouquinho, talvez centro-direita, né? Mas de direita, se bem que nem o próprio Bolsonaro eu considero como de direita, mas ele se define assim, né? Eu acho que o que você coloca é pertinente. Há debate sobre isso, inclusive o Fernando Henrique é sociólogo, né?
tem essa Isso. pegada teórica social forte. Teoricamente, né, o que ele escolheu para a vida acadêmica, ele é totalmente socialista. Agora, para a vida pessoal, Na profissional, prática, política... do ponto de vista da economia liberal, né, ele teve uma postura mais liberal mesmo e tal. Que aí pega mais à direita. Talvez na parte da economia, de fato, ele tenha mais essa visão, ele tenha mais atitudes da direita, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos trazer esse assunto aqui para Patos. Será que a UP vai ter candidatos a vereadores, vai ter candidato a prefeito ou vice nestas eleições municipais? E a pergunta de milhões, né? Josivan Antero, vamos falar dele daqui a pouquinho, não sai daí, o Farol Político volta já já. Nem pense duas vezes, economia de verdade é só aqui no Mix Mateus. Vem! Arroz Minutinho, quilo 5,39. Flocão de milho novo milho, 500 gramas, 1,59. Biscoito recheado Paraty Bom de Bola, 110 gramas, 1,25. E mais água sanitária Clorito, 1 litro, 1,19. Shampoo mais condicionador Seda Ceramidas, 425 ml, 8,99. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Com o trabalho do governo, a Paraíba conquistou, pelo 3º ano consecutivo, nota máxima em capacidade de investimento e responsabilidade fiscal. É o nosso melhor momento na economia. Estamos construindo o Centro de Convenções de Campina e com divulgação e investimentos, João Pessoa é uma das capitais mais procuradas do Brasil. É o nosso melhor momento no turismo. Aqui o trabalho nos dá orgulho de dizer: viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Estamos de volta com o seu Farol Político aqui pela tela da sua TV Sol. Nós estamos sendo transmitidos através dos canais de TV por assinatura que estão aparecendo aqui na parte de baixo da sua tela. Também pelas redes sociais, @TV Sol Patos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa o seu comentário, a sua opinião nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai entrar, inclusive, em temas municipais. Aí você de Patos, fique à vontade para interagir conosco. Hoje eu estou recebendo aqui no programa o Emanuel Escarião, que é presidente da Unidade Popular aqui da cidade de Patos. No primeiro bloco, eu quis entender mais um pouco do funcionamento, o que é o partido, o que pensa o partido. Entramos também um pouquinho ali sobre ideologia, né? Direita, esquerda, socialismo. Agora eu quero concentrar a nível municipal. Mas antes, a produção nos lembrou aqui, esquecemos de Collor, né? Quando a gente colocou os ex-presidentes, que Collor era outro, que naquela época não era tão forte essa questão de direita e esquerda, mas hoje se assemelhava muito com o discurso da esquerda, até aquele discurso mais exaltado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas teve essa passagem de Collor. Como ele não completou o mandato, às vezes a pessoa esquece que ele, né, Manuel? Exato. Na verdade, ele foi parte desse processo que nós consideramos o processo da redemocratização mesmo, né? Pós-governo militar, Collor ali, né? Naquele início ali do governo e tal, mas que não difere dos outros do ponto de vista de uma tentativa de adequação, de adaptação ao sistema, e no caso dele mais grave, que houve todo aquele processo, né, de impeachment e tal, aquele desgaste absurdo, como houve também um desgaste muito grande da presidente Dilma, lá em 2016. Então, o Collor foi mais uma peça, né, dentre algumas que participaram desse processo da pós-governo militar no Brasil. Muito bem, vamos agora falar de Patos. Como é que o UP está se preparando para estas eleições de 2024, Emanuel? Eu penso que nós introduzimos um pouco dessa dinâmica do partido, Jefferson, ao falar
por exemplo, que ontem nós tivemos reunião de núcleo, né, de que nós temos uma vida orgânica ativa, né, por meio de reuniões, de atividades práticas, né. Nas reuniões a gente debate teoria, converge, diverge, amadurece e aí planeja ações práticas, né, planeja programas de filiações. É assim que o partido funciona de forma orgânica, né, realizando reuniões constantemente. E quanto mais reuniões o partido realiza, mais ele cresce, porque é um processo até de estímulo, né? Quando a gente reúne, a gente sai entusiasmado da reunião, né? A gente amadurece ideias, a gente convence companheiras e companheiros. E para a preparação das eleições deste ano não pode ser diferente. Eu havia falado no outro bloco, eu acho que eu cheguei a falar nisso, Jefferson, que o nosso sucesso eleitoral, ele está diretamente relacionado ao sucesso da nossa capacidade de crescimento, de investimento interno no partido. Exatamente porque o partido mantém essa linha de coerência e o partido ele não vai sair disso, né? Ele não vai sair desse, digamos, espectro ou horizonte de visão e prática do ponto de vista do seu programa partidário, da sua forma de fazer política, de fazer campanha eleitoral, de ter de fato o povo como foco do ponto de vista do diálogo, de apresentar as ideias do partido, não só, mas também de convidá-los a estar conosco, construindo esse partido e o processo eleitoral conosco, né? Então eu imagino que e nós já começamos a intensificar esse processo de investimento no partido. Eu imagino que nós teremos uma chapa de vereadores e vereadoras na cidade de Patos muito promissora para esse ano de 2024 e queremos participar muito ativamente do processo eleitoral. Como disse, né, já estamos nos preparando para isso, dialogando sobre a necessidade dos nossos filiados e filiadas lançarem seus nomes, né, porque é um partido qualificado, é um partido respeitado, apesar de não ser um partido grande na cidade de Patos, mas eu tenho certeza que ninguém vai nos acusar de incoerência política, né? A nossa linha política é muito bem definida e traçada e ela tem que continuar dessa forma no processo eleitoral que se avizinha. Então, o objetivo de vocês, pelo menos hoje, é lançar uma chapa para concorrer à Câmara Municipal, é isso? Não só. Eu imaginei que vinha posteriormente a pergunta sobre a Prefeitura, mas nós trabalhamos na UP hoje seriamente, aqui na Paraíba, porque existe a direção estadual, possibilidade de lançar nome em Patos para a Prefeitura. Então, talvez seja a primeira mão para você, Jeff, na imprensa, mas nós trabalhamos seriamente com a possibilidade de lançar nome de candidato ou candidata para a Prefeitura de Patos este ano de 2024, da Unidade Popular, haja vista o cenário que nós estamos vendo na nossa cidade. Nós percebemos uma extrema necessidade de uma candidatura que faça alguns apontamentos sérios e necessários para convidar o povo da cidade de Patos à reflexão que, na nossa ótica, não está existindo ainda, né? Então, essa reflexão é uma necessidade. Daqui a pouquinho eu quero entender mais essa necessidade que você aponta. Deixa eu falar um pouquinho dessa provável futura chapa. Seria puro sangue ou vocês já estão dialogando com outros partidos para essa formação dessa chapa majoritária? Até o presente momento, o P. Né? O P, nós não tivemos nenhuma conversa política ainda com outro partido. O que nós tivemos é pessoas de outros partidos. A gente tem que sentar para conversar. Conversaremos tranquilamente. Mas ainda não sentaram para conversar? Não sentamos. Ainda não. Bem, Manuel, então, em relação à chapa para disputar a Câmara Municipal, vocês têm o objetivo de conseguir os 18 candidatos que a lei permite para disputar ou vem com um número menor? A gente quer chegar nos 18, sem dúvidas. O nosso objetivo, a nossa intenção é chegar nos 18. É por isso que nós estamos nesse trabalho de convencimento interno de quem já está no partido, mas também nós temos margem, nós consideramos que temos margem para novas filiações. Eu penso, Jefferson, que quem vem para o Partido Unidade Popular na condição de filiado ou filiada, ele não vem desconhecendo totalmente o nosso partido, né? Ele vem com alguma referência desse partido que tem um trabalho na cidade de Patos, que aparece, né, por meio de suas atividades políticas, por meio das suas participações na imprensa, enfim, né? E a pessoa já vem com, imagina, um certo grau de afinidade, né? Se vem com um certo grau de afinidade. Então, não chega totalmente alheia às discussões que nós fazemos. Mas é claro que, como disse, o nosso
A nossa essência é o investimento, de fato, na nossa militância para que seja capaz, para que tenha condições de levar o nosso programa adiante. Então, a gente pretende, sim, trabalhar muito, teoricamente, ideologicamente, pragmaticamente também, com as pessoas que chegarem. A gente está, inclusive, debatendo campanhas de filiações na cidade de Patos, pensando no partido, mas também nas eleições. Tem espaço para vereador que está no mandato atualmente se filiar ao PEI e tentar uma reeleição, ou vocês, nesse momento, preferem pessoas sem mandatos? Eu penso que tem. Posso citar um exemplo aqui, é uma pergunta muito pragmática sua, né? Muito objetiva. Parabéns por isso, é importante. O vereador Zé Gonçalves. O vereador Zé Gonçalves é uma pessoa que conosco tem tido uma proximidade grande nos últimos tempos, do ponto de vista da unidade de lutas, né? A gente tem convergido muito, sabe, Jefferson, no sentido das lutas, tanto em âmbito nacional como em âmbito local também. O vereador Zé Gonçalves é eleito pelo PT, né? E exerce um bom mandato na nossa avaliação, é um vereador de oposição, faz uma oposição, na nossa ótica, responsável, né? Porque não é aquele que condena tudo, que repudia tudo, né? Ele faz uma oposição séria para o grupo que comanda a cidade de Patos, mas ele tem votado favoravelmente a matérias importantes e, haja vista essa relação que eu citei há pouco, né, de companheirismo entre a UP e o mandato do vereador, penso que há tranquilamente espaço para o vereador dialogar conosco e, quem sabe, integrar uma chapa de vereador da Unidade Popular. Já houve esse convite da parte de vocês para com ele ou uma conversa da parte dele para com vocês? Eu disse que você é astuto lá fora, você é muito astuto. Já houve diálogo. A gente tem dialogado porque a gente tem participado de atividades conjuntamente. Por exemplo, né, essa atividade ali da comunidade, salvo engano, é Serrote Lísio ali na Alça, né? Perfeito. Teve aquela luta toda, aquela situação de calamidade, de vivendo em condições indignas, né? Por meio de uma luta do mandato do vereador Zé Gonçalves, de um dos 4 movimentos que deram origem à Unidade Popular, o MLB esteve nessa luta também, né? E dos próprios moradores articularam uma manifestação pública, foram para frente da prefeitura e conseguiram arrancar da prefeitura um diálogo, houve um avanço. Então, essa luta foi uma luta conjunta, nós participamos enquanto UP e MLB, o mandato do vereador participou também, né, o vereador sindicalista Zé Gonçalves. Então, esse é um exemplo de uma parceria, né, de uma convivência política mais ou menos afinada, entende? Sim, há uma unidade de luta nas pautas que nós entendemos necessárias para a melhoria de vida do nosso povo. Então, eu acho que, tendo em vista essa convivência, a gente tem condições de construir coisas boas aí, a UP com o vereador Zé Gonçalves. Em relação à chapa majoritária, que você disse que o UP tem esse objetivo de lançar, né? Estão analisando. Teria nomes em mente que você já tem conversado? Eu gosto de nomes. Se você conta o milagre, conta o santo também. Eu fico sorrindo assim, que é impressionante. Eu acertei muito quando eu disse lá fora. Eu já tenho acompanhado suas entrevistas, tenho visto como você conduz bem e é astuto, né, objetivo nas coisas. Veja, nós temos, vou arrodear, viu? Nós temos, em primeiro lugar, uma convicção de que é necessário uma candidatura em Patos, né, porque diante da conjuntura que nós assistimos, penso que daqui a pouco você mencionará isso para a gente falar, mas é necessário. O povo de Patos precisa, repito, ser chamado à reflexão sobre a realidade política que nós vivemos, né? A política não tem dono, ou se tiver, pertence a todo o povo. Então, esse instrumento tem que estar à nossa disposição. Temos que buscar esse instrumento para promover as transformações do nosso interesse como um todo, né? E nesse sentido, nós queremos sim candidatura. Agora sim, eu confesso que os nomes da UP são nomes preparados. São nomes preparados. Claro que para a disposição de candidatura, uma questão mais de interlocução, é bom ver alguns nomes. Eu acho que o nome de Josivan pode ser um nome natural, cogitado para isso. O meu nome já foi ventilado, cogitado também para isso, e a gente está nesse debate, né, de ver, primeiro, reafirmar mesmo e se convencer da necessidade dessa candidatura e levar adiante. Segundo, bater o martelo. Seria Josivan? Seria o Emanuel para prefeito? Né? Seria a Aline? Então, digamos que a gente está dialogando nesse sentido. Perfeito. A Aline é vice-presidente municipal hoje. Perfeito. Em relação a esse cenário que vocês observam e que enxergam que há uma necessidade de uma candidatura majoritária aqui na cidade. Você fala assim, a política não pode ter dono.
Você acredita que hoje a política de Patos tem um dono, há uma concentração de poder? Isso eu falo assim, você observa, mas isso é muito natural que tem, não só em Patos, mas na maioria das cidades do nosso estado, infelizmente. Sim, Jefferson, nós consideramos isso, inclusive é uma questão muito grave, você pontuou muito bem, não é só em Patos, mas nós estamos em Patos, politicamente falando, enquanto partido aqui, enquanto diretório municipal, e devemos combater com muita veemência, com muita também serenidade tudo isso. Né? Eu penso que é muito nocivo para a sociedade, para o povo patoense, quando a política ela é tratada como um bem material, que passa como se herança fosse de pai para filho, para neto, para bisneto e assim sucessivamente. Ora, será possível que o exercício do poder ele tem de ser dado dessa forma, como se fosse uma propriedade familiar e que vai passando de quase que uma monarquia. É uma monarquia de descendência para descendência e o povo ser penalizado, condenado a essa realidade, ou isso pode ser mudado? Porque quando a gente percebe na história recente de Patos, bota 30 anos aí, que há uma mudança de alternância entre duas famílias, né? Duas famílias, uma verdadeira oligarquia. Então, isso é muito prejudicial, porque essas pessoas elas se acomodam no poder, elas tratam como de fato fosse propriedade. Não, aqui a gente conduz, a Câmara está conosco e realmente, historicamente, sempre esteve com o prefeito. A Câmara é nossa, as votações são aprovadas, a gente manda porque a gente é base mesmo, a gente dá um jeito, a gente governa da forma que quer, a gente se alia a todo mundo, independentemente de quem seja. Somos aliados do governador, do presidente de plantão. Quando mudar, a gente é aliado novamente e vamos tocando nossa política. E a cidade não tem emprego suficiente, a juventude aí a mercê, né, na expectativa de uma cidade que ofereça opção tanto para a juventude ociosa, como para resgatar a juventude que está sendo recrutada para o tráfico, por exemplo. Né? A gente tem um meio ambiente aí de desmatamento na cidade de Patos, um rio Espinhadas interditado, invasão de terras por grandes propriedades, o poder econômico agindo novamente. Né? Nós temos o empreguismo reinando por parte do Estado, quem dera fosse um emprego pleno, mas não, é o Estado, é que entende esse município. Né? Porque em novembro de 2023, nós tínhamos na cidade de Patos 1.800 empregos entre contrato por excepcional interesse público e comissionados, 1.800. Só no município. Multiplica isso pela família, mas não só, pela influência da família. Mas não só do município, o governo do Estado. De quem é os empregos do governo do Estado na cidade de Patos? Se não sua esmagadora maioria do grupo que comanda a cidade de Patos. Veja que a gente não está debatendo pessoas, a gente respeita bastante as pessoas, o prefeito, seja quem for. Nós debatemos um modelo que não funciona. Sabe? Um modelo que não funciona na condução do Estado que deve servir ao povo. O município de Patos deve servir ao seu povo. Ele está servindo ao seu povo nas mãos de uma mesma família ou de duas famílias há tantos anos? Eu acho que são reflexões que a gente tem que fazer com a sociedade patoense que nos assiste, né? Para definitivamente a gente entender que a política está à disposição. Né? Agora, é preciso que haja esse processo de conscientização, elevação de consciência, de saber que a coisa não é tão distante como a gente imagina, porque a gente faz política no dia a dia, sabe? Independentemente de mandato. Então, tem essa conjuntura na cidade de Patos histórica que merece o chamamento a um profundo debate. E a Unidade Popular quer fazer esse debate. E já faz, e eu acho que uma campanha eleitoral para prefeito é um palanque muito importante, muito bom para que a gente possa fazer um debate respeitoso, sincero, mas, sobretudo, de responsabilidade. Responsabilidade com o povo da cidade de Patos. Né? Porque se a gente se propõe a fazer política, a gente deve, eu imagino, prestar contas. Sabe? Prestar contas da sua conduta, das suas intenções, do que você quer com a política, que tipo de estratégia você vai usar nas eleições, que tipo de cooptação existe. Sabe, Jefferson? E a gente assiste a um cenário, de horrores, né? Como se diz, é um cenário de horrores. Quando chega um processo eleitoral na cidade de Patos, seja para montar chapa de vereadores, seja para a majoritária. A Unidade Popular quer participar desse processo ativamente, quer fazer esse debate. A Unidade Popular não está disposta a, por exemplo, se unir justamente para que houvesse essa alternância de poder que vocês acham necessário, por exemplo, com pessoas como
o ex-juiz Ramonilson Alves, que perdeu a campanha para o atual prefeito Nabu Vanderlei por 5 mil votos, na passada, mais ou menos, com pessoas como algum candidato do PT, que inclusive já lançou, ou você acha que de fato é necessária a candidatura própria? É preciso a gente mencionar cada um dos dois nomes e dizer o porquê, né, da relação. Primeiro, você falou em Ramonilson. Veja, eu acho que desde o início do nosso agradável bate-papo aqui, Jefferson, que a gente menciona um lado político, que a gente menciona um programa político, uma ideologia política, né, uma forma de agir na política. Eu penso que Ramonilson escolheu a forma de agir na política dele. E a forma de agir, ou até a quadra na qual ele se encontra, do ponto de vista do pensamento, da ideologia, está muito distante do que a Unidade Popular pensa. Eu acho que lá em 2020, quando ele foi candidato, ele estava naquela de filiação partidária ainda e tal, inclusive houve um diálogo com ele. Importante até te dizer aqui que ele nos convidou para um diálogo, né? E nós fomos. O Ramonilson, pessoa benquista na cidade, né? Um ótimo profissional e tudo mais. Com ele temos uma boa relação também. Né? Mas aí, naquele momento, parece que ele já estava na iminência de se filiar a um partido de direita, que era o Patriota, né? Isso. Não sei se era o partido do presidente Bolsonaro, na época, acho que era. Na época não era, Bolsonaro chegou a cogitar aí, mas não foi. Não foi, né? Pronto, de todo modo, eu, salvo engano, na época era um partido localizado na direita. Isso, era base do governo Bolsonaro. Bolsonaro estava no PL na época. PL, né? Isso. E aí nós conversamos naquele momento. Perdão, PL não, PL ele está... PSL. Atualmente, PSL. Pois bem, ele nos convidou, a gente fez aquela conversa, né? Primeiro para a hora, é uma primeira conversa, ele realmente está disposto, mas vamos sentir onde é que ele está na política. E a localização política dele naquela conversa foi essa localização de direita, e a gente naquele momento disse, nós achamos muito difícil caminhar conjuntamente, Ramonilson tem razão, da sua localização política. É um espectro totalmente diverso do nosso e ficou nisso. E o Ramonilson, apesar da descrição, que eu considero até na política uma pessoa discreta, acho inclusive que ele se ausentou muito nesses anos, concorreu bem em 2020 e sumiu, não sei por qual razão, ele deveria ter feito uma oposição sistemática, né? Mas, salvo engano, ele reaparece agora para essas eleições de 2024. Então, naquele momento a gente percebeu que é muito distante. Então, com Ramonilson, inviável em razão disso, né? Não dá. Com relação a Edileudo, nós até já conversamos com Edileudo em atividades diversas, sindicais e tal. Gente muito boa, nós temos uma ótima relação com o professor Edileudo, um amigo nosso. Mas nós não sabemos se o PT vai ter essa candidatura, Jefferson. A gente diz isso com muita sinceridade, porque a gente olha o histórico, né? O PT, por exemplo, ensaiou uma candidatura que poderia ser uma esperança para Patos, de romper esse paradigma de alternância das duas famílias, em 2012, quando Lenildo fez aquela grande propaganda de que seria uma alternativa, veio de Brasília, tudo aquilo. Opa, tem uma alternativa popular. De repente, fecha na vista de Francisca Mota, da família, de uma das duas famílias que governa Patos há tantos anos. E aí frustrou, né? Frustrou. De modo que a gente não sabe ao certo. E aí o PT tem uma conjuntura nacional. O PT tem suas realidades locais, às vezes muito diversas de uma para outra, porque, diferentemente da Unidade Popular, eles não têm uma unidade de ação, é um partido muito estratégico de localidade, sabe? De conveniência às vezes. Inclusive, a preço de hoje, o PT está muito bem obrigado com Republicanos, que é comandado na Paraíba por Hugo Mota, né? E partido do atual prefeito de Patos, Nabu. Exatamente. O próprio Lenildo já fez reuniões, pousou com Hugo Mota em foto e tal, numa demonstração de parceria e tudo mais, né? E que não imagino que seja só governamental. Então tem essa dificuldade, né? Nós não sabemos, né? O PT precisaria demonstrar que teria uma candidatura, né? Acho que essa conversa vai acontecer ainda, né? Uma conversa mais política e focando mais nas eleições, mas tem essa questão. A Unidade Popular, se nós lançarmos uma pré-candidatura, Jefferson, tenha certeza de uma coisa, ela não é uma pré-candidatura que será desmanchada ou será retirada em razão de um convite de algum grupo poderoso. Isso é fato, isso não ocorrerá. Ou ela seguirá adiante, que é o mais provável, até o registro da candidatura, ou ela desistirá, ou ela comporá com alguém consequente na política, que de fato tem um programa, uma afinidade política conosco. Mas não existe essa de cooptação com a UP. Eu digo isso, inclusive eu falei em outra entrevista, eu digo até para evitar trabalho e energia,
Se alguém estiver nos ouvindo, desses grupos que compõem a chamada oligarquia patuense, não precisa nos convidar para diálogo, porque será infrutífero nesse sentido. Já sabem que nós não iremos para isso, tá bom? Pela simpatia que nós temos, a gente toma um cafezinho, bate um papo, mas politicamente não tem. Qualquer outra coisa, mas politicamente não tem composição. Emanuel, não ia deixar essa pergunta para o final, mas aqui o assunto foi andando, você foi trazendo novidades, acabou que ela ficou a última. Vamos falar um pouquinho sobre Josivan Tero, porque você já destacou aqui a importância até simbólica que ele tem dentro do partido e política também, para além do partido, na cidade de Patos. Todas as vezes que foi candidato a vereador aqui, teve uma votação expressiva. E aí há um grande questionamento, porque o Josivan já foi candidato mais de uma vez, tirou votação todas as vezes suficientes para conseguir o mandato, se fosse por ordem de votação, né? Se o sistema funcionasse dessa forma assim, tão simplista, não é o caso. E aí as pessoas ventilavam, a Josivan vai para outro partido justamente para viabilizar ali a sua eleição. Como é que está sendo essa conversa com o Josivan? Eu particularmente sei, não sou amigo pessoal dele, mas temos contatos, inclusive profissionais também, encontros em eventos, mas todo mundo sabe que Josivan é um cara muito ideologista, né? Ele é um cara de convicções, então isso não me faz crer que ele vai sair do P para ir para outro partido só para se assegurar a eleição. Mas eu quero ouvir de você. O que é que Josivan tem dito? O que é que você tem dito a Josivan nessas conversas? Sobre essa questão que tu citou dele sair para ir para outro partido, houve esse convite em 2020, né? Em 2020, ele não foi porque nós já tínhamos a UP, que surgiu em 2019. Anteriormente a isso, as candidaturas de Josivan para vereador foi por filiação solidária. Lá atrás, eu acho que PT, depois teve PSOL, teve PSB e UP, né? E, de fato, Josivan é um militante histórico do partido, digamos, da fundação, do partido e dos movimentos também, né, da fundação, que tem uma fidelidade ideológica sobrecomum, né? Isso é aquele, digamos, guerreiro militante disposto a qualquer hora, a qualquer empreitada do partido, né? Muito embora, claro, que ele tenha os desejos e as opiniões dele, mas ele é uma pessoa de partido e tem demonstrado isso historicamente dentro da nossa militância. E é um nome historicamente também, Jefferson, potente do ponto de vista eleitoral. Observa as votações de Josivan sempre crescentes, onde ultimamente ele destoou só do cenário de 2016 para 2020, onde houve também uma conjuntura totalmente adversa, né? Mas sempre votações bastante expressivas, né? E o que chamou a atenção da cidade de Patos foi que em 2016, Josivan foi o quarto vereador, candidato a vereador mais bem votado da cidade de Patos, obtendo 1.218 votos, né? 1.218. E aí, nessa última, numa conjuntura mais complicada, com mais candidaturas, inclusive até do nosso campo, como o Zé Gonçalves, ele teve uma votação de 754, ou seja, votação maior do que a de alguns vereadores eleitos, inclusive. Então, de fato, individualmente, ele tem, pela projeção social na cidade de Patos, pelos projetos que ele já teve como culturais, o Cante Conosco lá atrás, cinema no bairro, ele já foi muito forte na área da cultura também, Josivan, né? Então, essa figura que soma demais, seja numa chapa de vereador, seja numa majoritária, que nós estamos debatendo ainda aqui na UP Patos. Então, como você disse, eu reafirmo aqui, a chance da saída de Josivan da UP para um outro partido é quase impossível. Impossível é uma palavra muito forte, né? Não tem um poder para dizer isso, mas é quase, né? Quase impossível, porque nós estamos convictos. Já estávamos em 2020, quando surgiu o partido há poucos meses, pouco mais de alguns meses. Agora, em 24, é que estamos mesmo, depois dessa caminhada de alguns anos, de que o partido precisa se reafirmar política, ideológica e eleitoralmente na cidade de Patos. E a gente vai para frente nesse sentido. Muito bem, Emanuel, quero agradecer pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Foi um bate-papo muito bom aí, 1 hora de programa passou voando. Seja sempre bem-vindo e quem sabe a gente não se encontra muito em breve aí deste ano, né? Quem sabe você já candidato ou pré-candidato. Pois é, Jefferson, eu já disse a você antecipadamente, é um prazer quando você me convidou ontem, né? Muito feliz em estar aqui, inaugurando a minha participação na TV Sol. Obrigado pela sua recepção agradável, gentil e muito ousada também, né? Astuta, né? Você é muito astuto nas perguntas, isso é bom para o debate,
os ouvintes que estão nos assistindo gostam disso, né, de ouvir as questões mais objetivas mesmo. Agradecer a toda a equipe da TV Sol pelo espaço, né, muito obrigado pela recepção agradável, e eu estou à disposição sempre, Jefferson. Você, como um ótimo entrevistador e jornalista, pode ficar à vontade para contactar comigo, com o Josivan, com a Unidade Popular, que a gente estará sempre à disposição. Muito obrigado e um abraço a todos da UP que estejam nos assistindo e aos ouvintes também. Muito bem, agradecer a você de casa também, mais uma vez, pelo carinho da sua audiência. O Farol Político de hoje vai ficando por aqui, mas eu prometo voltar na próxima semana com mais um convidado e, claro, falando sobre política. Até lá e uma excelente noite a todos. Nem pense duas vezes, economia de verdade é só aqui no Mix Mateus. Vem! Arroz Minutinho, 1 kg 5,39. Flocão de milho novo milho, 500 gramas, 1,59. Biscoito recheado Paraty Bom de Bola, 110 gramas, 1,25. E mais água sanitária Clorito, 1 litro, 1,19. Shampoo mais condicionador Seda Ceramidas, 425 ml, 8,99. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Com o trabalho do governo, a Paraíba conquistou, pelo 3º ano consecutivo, nota máxima em capacidade de investimento e responsabilidade fiscal. É o nosso melhor momento na economia. Estamos construindo o Centro de Convenções de Campina e, com divulgação e investimentos, João Pessoa é uma das capitais mais procuradas do Brasil. É o nosso melhor momento no turismo. Aqui o trabalho nos dá orgulho de dizer: viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, esse eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.